Aí de Goianésia, que graça, que privilégio Deus tem nos dado. Pastor João, eu agradeço muito o convite, o privilégio, as orações dos irmãos. Estamos aqui na dependência do Senhor. Pregar em Goianésia, assim, nessas lives, é muita responsabilidade, né? Nós temos aí 3 pastores aí participando, aí diretamente aí na live, né? Pregadores aí muito bons, como acho que o Fábio, né? E temos também o Juan, o pastor José Delson, o pastor Sérgio Vaz. O pastor Sérgio Vaz era presidente da Ordem dos Pastores aqui de Goiás, da seção de Goiás. Venceu o mandato dele agora, semana passada, está aqui nos assistindo. Muito obrigado, Sérgio, que alegria você traz ao nosso coração. O Edmilson, pastor, que o Sérgio Vaz pediu oração, ele talvez vai colocar de novo aí. O Edmilson, você não conhece ele, mas ele é esposo da pastora Luciana. Lembra da pastora Luciana? Pois é, ele está com Covid, está internado aqui em Goiânia, e nós vamos orar. E se eu me esquecer de falar, os irmãos se lembrem também, pastor Sérgio, coloca aí também depois, pedir oração pelo pastor Humberto também, né? O pastor Humberto, aqui do Delfior, faz um trabalho muito lindo aqui na periferia de Aparecida de Goiânia. Ele está internado também com Covid, a esposa dele positivo, os filhos, a sogra. Vamos orar, irmãos. Muito bem, amados. Nós não queremos tomar muito tempo, né? Porque fica cansativo. Os irmãos aí, às vezes, prestar atenção na pregação. Mas eu quero quero tentar chamar a atenção dos irmãos para um assunto que está em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Versículo 10. Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Eu acho muito instrutivo esse texto. Está aí, até já está aqui lá na tela, né? O versículo, muito bem separado aí. Essa parte do versículo é exatamente o que nós queremos falar nessa noite. Mas eu quero ler o capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 16. Então, diz assim, ó: temos um altar, do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus querido, nós te louvamos pela sua palavra, por essa mensagem poderosa que o Senhor deixou para nós na carta dos Hebreus. Pedimos que o teu Espírito, Deus, acenda o fogo em nosso coração nesta noite e em todos os dias da nossa vida em que oferecemos sacrifícios ao Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos pela tua assistência, pela tua ajuda e pelo teu fogo, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Os irmãos perceberam aí que esse versículo, então, começa com essa afirmação. Temos um altar. Temos um altar. Há muita confusão no meio evangélico e até no meio dos cristãos em geral sobre o altar. O que é o altar? A gente vai, quando reúne presencialmente na igreja, né, no templo, e lá tem uma mesa. E muita gente pensa que aquela mesa é o altar. Outros pensam que é o lugar onde está o púlpito, ali onde o pastor fica, o lugar mais alto ali.
Então, outros pensam que ali é o altar. E há muita confusão, então, na mente das pessoas sobre o altar. A Igreja Católica, ela define claramente o altar como sendo a mesa ali que está lá na catedral, ou no templo, né? Então, ali tem um altar. E quase todas as religiões, quase não todas as religiões, ela tem os seus altares, né? Muitas casas de pessoas religiosas, eles fazem um altar dentro de casa para colocar ali ofertas aos seus deuses, né? Cristãos e não cristãos, eles têm o altar. Mas nós cristãos, aqui a carta de Hebreus está dizendo que nós temos um altar. E eu quero, então, chamar a atenção de vocês para essa questão do altar. O que é um altar? O que é um altar? O altar é, sobretudo, o local onde se apresenta ofertas a Deus. No Velho Testamento, o altar é o local designado por Deus para receber a oferta. Quer dizer, a oferta, para ser aceita, ela tem que ser colocada no altar designado por Deus no Velho Testamento. Aquela oferta que não era oferecida no altar designado por Deus, ela não era aceita. Então, o povo de Israel tinha o local certo, o altar. No deserto, eles construíram um tabernáculo, uma tenda, e fora da tenda eles colocaram um altar de bronze. E sobre aquele altar de bronze ali, naquela tenda, na frente daquela tenda, a tenda do encontro, naquele altar eles deviam trazer todos os seus sacrifícios, todas as suas ofertas. E quem não trouxesse a oferta para ser oferecida naquele altar específico, a sua oferta não era aceita. E havia ameaças mesmo no Velho Testamento de excluir a pessoa do povo, banir a pessoa do meio do povo, se eles oferecessem sacrifício fora do altar designado. Eu quero ler aqui Êxodo 29, rapidamente. Êxodo 29, versículo 36 e 37. E esse texto diz uma coisa muito importante sobre o altar, que depois Jesus vai confirmar essa palavra no Novo Testamento. Mas vamos ler aqui primeiro em Êxodo, capítulo 29, 36 e 37. Ele diz assim: também cada dia prepara um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e você purificará o altar, fazendo expiação por ele mediante a oferta pelo pecado. E você o ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias você fará expiação pelo altar e o consagrará. E o altar será santíssimo, e tudo o que o tocar será santo. Então aqui Deus dá instruções a Moisés para santificar o altar com ofertas pelo pecado. E o altar santificado e ungido, ele é santíssimo. E tudo que tocar nesse altar ficará santo, se tornará santo. Olha o poder desse altar aqui no Velho Testamento, no deserto, que eles fizeram aquele altar de bronze e colocava lá diante daquela tenda, né, daquela barraca. Então, tudo que tocava naquele altar se tornava santo, porque o altar era santíssimo. Bom, vamos voar logo aqui para o Novo Testamento. Mateus 23, Jesus vai falar a mesma coisa sobre o altar. Mateus 23. Às vezes eu fico pensando que a Bíblia, ela dificulta as coisas, né? Porque as revelações de um texto, a explicação de um texto, de outro texto, elas se encontram às vezes dispersas dentro da Bíblia, e você tem que ler a Bíblia toda, viu, várias vezes, para fazer a conexão desses textos e aí ter uma compreensão de tudo que a Bíblia ensina sobre aquele assunto. Veja só o que Jesus diz no capítulo 23 de Mateus. Ele fala dos juramentos, né? O versículo 18, Mateus 23, 18. 23. E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância,
Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, ficará obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, Jesus está falando dos religiosos do seu tempo, em que eles, muito espertinhos, né, eles diziam assim, se você jurar pelo altar, não tem problema nenhum. Tá, beleza, você não precisa cumprir seu juramento, porque não tem nada para você fazer. Mas se você jurar pela oferta que está em cima do altar, aí sim, aí você é obrigado a pagar aquela oferta pela qual você jurou. Você tem que trazer a oferta pela qual você jurou. Então, não jure pelo altar, jure pela oferta. E Jesus está dizendo, mas como vocês são bobos? Qual que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? A oferta em si, né, ela talvez não valesse nada se não fosse o altar. Percebe a importância do altar? Percebe que o altar tem esse poder, tem esse poder de santificar a oferta, santificar no sentido de torná-la aceitável diante de Deus. Porque a oferta que é oferecida fora do altar, ela não é aceitável. Pode ser ouro, pode ser um animal, pode ser sua própria vida, pode ser qualquer boa intenção sua, qualquer reza, qualquer oração. Se você oferecer fora do altar determinado por Deus, ela não foi santificada, ela não será aceita. Esse é o entendimento da Bíblia, né, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. O altar é esse lugar onde nós trazemos a oferta, e esse altar é muito poderoso, porque ele tem esse poder de santificar a nossa oferta, fazer a nossa oferta aceitável diante de Deus. É comum, às vezes, nós estarmos na igreja e ouvirmos orações assim de pessoas, Deus, que o Senhor possa aceitar o nosso culto, Deus, que o Senhor possa aceitar a nossa oração, Deus, que o Senhor possa aceitar a nossa oferta. O objetivo, então, dessa palavra hoje é dar aos irmãos uma segurança de que você está trazendo a sua oferta ao altar certo e que esse altar tem o poder de tornar a sua oferta aceitável. Esse altar tem o poder de santificar a sua oferta. Esse altar, ele faz com que você seja aceito na presença de Deus, porque você está oferecendo sobre o altar determinado por Deus. Muito bem, aqui Hebreus, então, voltamos para Hebreus, ele fala, temos um altar. Nós temos um altar. Esse altar aqui está distinto daquele altar do Velho Testamento, aquele altar de bronze. Esse altar aqui está distinto de todos os altares de todas as religiões. Mas aqui na carta de Hebreus, ele está fazendo apenas a distinção do altar que nós temos e o altar dos hebreus, o altar do povo judeu. Quando a carta aos Hebreus foi escrita, esse altar estava em funcionamento lá no templo. E os cristãos não participavam daquele altar, porque o altar da vida deles não era mais, a vida deles não era mais aceita por aquele altar lá do templo, aquele altar de bronze que havia no templo. Agora o nosso altar é outro. Nós nos identificamos com outro altar. E esse altar é Jesus. Então, o tema dessa palavra hoje, para que nós possamos firmar mais a nossa fé e nos apegar mais firmemente à pessoa e ao relacionamento com o Senhor Jesus, a mensagem é essa. Jesus é o altar do nosso serviço a Deus. Jesus é que torna a nossa vida aceitável diante de Deus. Jesus é que santifica a nossa oferta e o sacrifício que nós oferecemos a Deus. Implica dizer que, fora de Jesus, nós não somos aceitos. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, pode oferecer a melhor oferta do mundo, mas se você não conhece Jesus, se você não crê em Jesus como Filho de Deus, o enviado de Deus, como o Cristo, o ungido de Deus, como aquele que morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus e vai voltar não, ele vai aparecer em breve. É todas essas coisas sobre Jesus que você precisa crer, não é? Que ele é o designado por Deus, que morreu, que ofereceu o sacrifício pelo pecado, santificando a sua própria vida, porque ele diz, por eles eu me santifico.
ele se santificou. Então, Jesus é esse altar. Fala assim que Jesus, ele, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, ele sofreu fora da cidade. É interessante isso, né? Nós vimos que o altar santifica a oferta. Tudo que tocar nele será santo, se tornará santo. E Jesus, aqui, o texto de Hebreus está dizendo que ele sofreu fora da porta. Para o judeu, isso é muito tranquilo, ele entende bem isso, né? Porque a oferta pelo pecado, ela não era queimada sobre o altar. O sangue da oferta era, assim, derramado ao redor do altar. Mas o animal que era oferecido como oferta pelo pecado, ele era queimado fora do arraial, fora do acampamento, fora da cidade. Então, por isso que o texto fala que Jesus sofreu fora da porta. Ele foi crucificado, o seu sacrifício foi oferecido fora da cidade de Jerusalém, sobre o Gólgota, sobre aquele monte. E então, fora da cidade, ele ofereceu o sacrifício para santificar o povo. Jesus é o nosso altar. Ele é o altar que santifica a oferta. Ele sofreu pelo povo, fora da cidade. Então, nós não participamos mais do sacrifício no templo, do altar do templo, e nem de qualquer outro altar, em qualquer lugar, de qualquer religião. Nós saímos a Jesus para encontrar com ele lá na cruz. Né? E nós sofremos a mesma desonra que ele suportou, porque os judeus desprezam aqueles que não praticam a sua religião. E qualquer povo de outras religiões despreza o outro da outra religião. Mas nós não nos importamos com esse desprezo. Nós nos apegamos a Jesus, que sofreu fora da porta. E nós saímos ao encontro dele, então, pela fé. E aí termina, então, esse texto, o versículo 15, dizendo, por meio de Jesus, pois... Então, essa é a ligação que eu gostaria até que os irmãos fizessem na sua Bíblia. Que na minha Bíblia eu fiz a setinha. No versículo 10, temos um altar. Eu peguei e liguei lá a setinha, temos um altar, desci a linha, a caneta, até chegar aqui embaixo, no versículo 15, e fiz a setinha de novo. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor. Por meio de Jesus. Essa aqui é mais uma coisa para a gente aprender, né? Que nós oramos e nós terminamos nossas orações falando em nome de Jesus. E não é só oração que nós fazemos em nome de Jesus. Todas as coisas da nossa vida, a nossa própria vida é oferecida a Deus diariamente como oferta, como sacrifício, por meio de Jesus, em nome de Jesus. Porque somente através de Jesus é que nós somos aceitos. Vocês têm Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo fala, irmãos, eu rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos ligar esse texto de Romanos, oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que é isso, oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como que é isso? É fácil, está aqui, Colossenses capítulo 3, 17. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só, gostaria que se tivesse jeito de ligar, né, fazer uma seta lá de Romanos 12 até no versículo de Colossenses 3, não tem jeito, né? Mas você pode anotar lá em Romanos 12, 1, Colossenses 3, 17, porque Colossenses 3,17 é a explicação clara e inequívoca de Romanos 12:1. Ofereça os seus corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. E aqui no Colossenses 3,17 fala, e tudo que fizerem, seja feito em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Jesus é o altar que torna o nosso serviço, a nossa oferta santificada, aceita por Deus. Portanto, querido e amado irmão e amigo, nessa noite, entenda isso, que você será uma oferta que Deus vai receber e vai aceitar, se você fizer isso em nome de Jesus.
Aqui nesse texto de Hebreus mesmo, que nós estamos estudando, já estamos caminhando aqui para os finalmente, Hebreus, ele vai falar de alguns sacrifícios que nós oferecemos a Deus. Aqui em Colossenses fala que é a nossa vida toda, né? Tudo que você fizer por palavras e em ação, faça em nome do Senhor Jesus. Ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor por meio de Jesus, em nome de Jesus, confiando que em Jesus nós seremos aceitos. Mas aqui fala de sacrifício de louvor também, né? Interessante que o Juan parece que combinou comigo, né? Que uma das músicas que ele cantou, ele fala dessa oferta da nossa vida a Deus, que nós ofertamos nossa vida a Deus. E que maravilha, melhor do que nós oferecermos nossa vida a Deus, é nós oferecermos nossa vida a Deus na certeza absoluta que Ele aceita, que Ele recebe, porque é santificada em nome de Jesus. Então ofereçamos sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas não se esqueça da prática do bem. Aqui fala que a prática do bem também é um sacrifício que nós oferecemos e que Deus se agrada desse sacrifício. Mas só será aceito se for ser aceito em nome de Jesus, no altar que é Jesus. Não se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. A prática do bem, a mútua cooperação, o cuidado uns com os outros, o zelo uns pelos outros. Um outro tipo de sacrifício que é oferecido também, eu vi isso com o Rian hoje de manhã, é Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4, que é a oração. Porque não tinha somente o altar de bronze, onde eram oferecidos os animais em sacrifício queimados, mas tinha também o altar de ouro, que ficava em frente da Arca da Aliança. Aquele altar de ouro, ele só servia para queimar um incenso ali, e a fumaça do incenso era como um perfume, um cheiro suave, um cheiro agradável na presença de Deus. Apocalipse 8, versículo 3 e 4, vai falar que as nossas orações, elas sobem como um perfume a Deus, como um sacrifício de oferta suave, de incenso na presença de Deus. Então, nós oferecemos sacrifício de ação de graças, nós oferecemos a mútua cooperação como sacrifício, nós oferecemos a prática do bem como sacrifício a Deus. Tudo que nós fazemos em palavras, em ações, nós oferecemos a Deus, é a nossa vida diária, ofereçamos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso tudo é aceitável por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Servir a Deus é isso, queridos irmãos e amigos. É viver na sua presença em nome de Jesus, crendo que Jesus é o nosso altar. Hoje de manhã nós mandamos uma mensagem para muitas pessoas e nessa mensagem estava assim: Deus é quem acende o fogo. Eu só arrumo a lenha e ofereço o sacrifício. O altar é Jesus. Levítico 6,12 vai falar que eles colocaram o sacrifício e a lenha no altar e desceu o fogo do céu e acendeu ali o fogo naquele sacrifício e ele foi queimado. E depois em Levítico 8:24 vai falar: o fogo do altar nunca deve se apagar. O fogo do altar tem que ser sempre mantido aceso, porque é um fogo que Deus acendeu. Então, nós precisamos todos os dias colocar a lenha. A lenha é a nossa própria vida. Tudo que nós fazemos em palavras e ações. Ofereçamos sacrifícios de louvor a Deus sempre. Nunca deixemos o fogo se apagar, porque o altar é Jesus. Jesus garante que a nossa oferta é aceita por Deus. Vamos orar? Deus querido, que graça, que bênção, que privilégio, que glória o Senhor nos concedeu. No deserto, o Senhor mandou Moisés fazer um altar para receber as ofertas do teu povo e santificar o teu povo e a oferta deles. Mas agora, na nova aliança, o Senhor providenciou um altar maravilhoso. Um altar que ele mesmo foi o sacrifício, que santificou o altar. Ele mesmo é o sacrifício
que santifica nossas vidas. Ele mesmo é o poder da unção que torna nossas vidas aceitáveis na tua presença. Por isso nós temos a certeza, através de Jesus, desse altar maravilhoso, que nossas vidas é aceita, nossas orações são recebidas, são atendidas, como um perfume suave, cheiroso na tua presença. Muito obrigado por Jesus, ó Deus. Muito obrigado, porque por meio dele nós podemos oferecer nossas vidas e todas as nossas ações na tua presença como oferta ao Senhor. Nós te louvamos e te glorificamos e exaltamos o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.